Boa noite, irmãos. Nós vamos começar agora o nosso estudo. Todos que estão aí conosco assistindo são muito bem-vindos a esse momento no qual nós vamos gastar um tempo aqui aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, sobre alguns temas que muitas vezes nós entendemos assim como algo um pouco distante da nossa vida espiritual, por causa de algumas situações já ocorridas, alguns ensinos já recebidos. A gente pensa que algumas partes da nossa vida elas não estão dentro desse escopo da nossa vida espiritual. E quando a gente fala de igreja e Estado, esse é um desses assuntos, né? Então, nós vamos começar nessa noite, fazer essa série de estudos, né? Estudos aí entre a qual a relação entre a igreja e o Estado, e todos são muito bem-vindos aqui à nossa transmissão, seja aqui de Barroso, São João del Rei e de todos os lugares aí que estão nos acompanhando. E nós vamos começar com uma oração. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que, por meio da palavra dele, nos ensine a vontade dele, que por meio da palavra dele molde o nosso caráter, molde o nosso comportamento, molde aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, porque tudo que fazemos, sabemos que carregamos o nome de Cristo conosco. Então devemos fazer tudo para a glória dele. Então, aonde você está, feche os seus olhos e nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos ao Senhor por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos diante do Senhor, estarmos, ó Pai, diante da Tua palavra, a grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de abrir a Tua palavra, meditar, estudar, conhecendo mais o Senhor e conhecendo mais, ó Pai, a respeito de nós mesmos e aquilo que o Senhor quer para nós. E nessa noite, ó Pai, que o Senhor direcione os nossos passos, direcione as nossas palavras, para que todos sejamos edificados, ó Deus, por meio da Tua palavra. Abençoe cada um que está assistindo esse estudo, que o Teu Espírito Santo abra o coração, abra o entendimento, para que haja compreensão da palavra. Assim nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. De maneira introdutória, eu gostaria de convidar a todos a abrirmos o Salmo número 1. Salmo número 1 é um salmo que ele serve aí, não é simplesmente o primeiro salmo escolhido para iniciar, né, o livro dos Salmos, mas ele serve como uma introdução para todo o livro de Salmos. E o Salmo 1 fala sobre a bem-aventurança, o caminho da bem-aventurança. E quando nós falamos de relação de igreja, de Estado, quando nós falamos da vontade do Senhor para nós sempre estamos falando de um caminho que o Senhor coloca diante de nós e um caminho que Ele nos promete a bem-aventurança se nós trilharmos esse caminho. Então vamos ler o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, é um salmo muito comum, muitos até o sabem de cor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, os primeiros versículos, nos oferece um caminho de bem-aventurança, de uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada. E qual é esse caminho? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, há um caminho que não deve ser trilhado por aquele que deseja ter uma vida bem-aventurada ou uma vida abençoada. E esse caminho, esse salmo, na verdade, mostra que existe uma progressão de envolvimento com esse caminho e existe uma progressão de influência que esse caminho exerce sobre o homem. Então, olha bem, primeiro fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Então, andar está dando uma ideia de passagem. Então, existe um nível que nós passamos pelo caminho dos ímpios, que nós somos
influenciados, vamos dizer, de maneira passageira pelo pecado. Mas o Salmo diz, também bem-aventurado aquele que não se detém, ou seja, aquele que não para ouvir, aquele que não ouve a instrução, aquele que não se envolve de maneira maior com o caminho do pecado. E o Salmo progride, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aquele que não se entrega ao caminho do pecado, aquele que não se entrega a uma vida longe do Senhor. Então, esse salmo oferece uma vida bem-aventurada, o caminho para a vida bem-aventurada, que é o caminho do temor ao Senhor, de andar nos seus caminhos, ouvir a sua lei e dar atenção à sua lei. Então, é o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia, o próprio Deus, nos oferece como uma vida bem-aventurada. Só que, qual que é o problema? Que muitas vezes nós olhamos o mandamento de Deus e a vontade de Deus tão somente voltada para as coisas espirituais. Então nós pensamos assim, a vontade de Deus está relacionada à igreja, a vontade de Deus para mim está relacionada aos meus irmãos, a vontade de Deus para mim está relacionada ao que eu faço, aos dons que eu exerço na igreja, quando na verdade a vontade de Deus engloba toda a nossa vida e principalmente, ou também, a nossa vida enquanto cidadãos. A nossa vida enquanto cidadãos importa para Deus. Deus está interessado em como nós estamos vivendo a nossa vida pública. Por quê? Porque aonde nós vivemos, nós estamos carregando o nome do Senhor conosco. Lembra do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Ou seja, não carregar o nome do Senhor teu Deus em vão, não se identificar com esse nome que é terrível e fazê-lo de maneira vã. Então, quando nós vivemos de maneira pública, no trabalho, na família, na escola, na sociedade em geral, no comércio, no trânsito, nós estamos carregando o nome do Senhor conosco. E a forma como nós carregamos o nome dele importa. A maneira como nós nos portamos enquanto cidadão importa para Deus e Ele está interessado. E Ele também, por meio da Sua palavra, dirige a nossa vida e dirige aquilo que nós seremos como cidadãos. Então, o nosso objetivo do estudo, que nós vamos começar agora, é entender qual a relação entre a igreja e o Estado, ou seja, qual a nossa relação enquanto cristãos com o Estado civil, com o país, com as leis, com as autoridades. Nós vamos voltar alguns momentos ao nosso último estudo da Escola Dominical sobre honrar autoridades e nós vamos entender aquilo que o Senhor quer de nós enquanto cidadãos, mas que vivem ao mesmo tempo como cidadãos desse mundo e cidadãos do reino de Deus. Então, no decorrer do estudo, quem tiver alguma pergunta, como nós sempre temos feito, né? Quem tiver alguma pergunta, alguma opinião, alguma questão que queira levantar, pode colocar nos comentários. Eu estou vendo os comentários, então quem quiser aí pode participar conosco, que nós vamos tentando dar uma dinâmica mais participativa aqui para o nosso estudo. Bem, então, o nosso estudo de hoje, nós vamos, na verdade, começar uma série de estudos sobre qual a relação entre igreja e Estado. E o momento que nós vivemos é muito propício para isso, porque temos vivido já há alguns anos, né? Não tem como a gente falar que os últimos meses ou os últimos dias, mas nos últimos anos nós temos vivido alguns momentos assim turbulentos, né, no nosso país, e nada melhor do que nós entendermos como viver de maneira correta, como entender a lei de Deus, como entender a nossa relação com a lei dos homens nesses momentos turbulentos que nós temos vivido. A nossa intenção, de maneira alguma, é passar visão política A ou B, passar que a nossa obediência ela depende de quem está no governo. Nós vamos aqui dar uma ideia geral do que a Bíblia fala sobre a nossa postura diante da autoridade civil. E eu gostaria de começar esse estudo, irmãos, dizendo que, infelizmente, existem algumas coisas que a igreja, ao longo dos séculos, ela abriu mão e ela entregou à vida secular, vamos dizer assim. Existem áreas da vida que muitas vezes são classificadas como mundanas, como seculares, são classificadas como coisas que não pertencem a Deus e que não podem entrar na igreja ou na vida do crente. E essas áreas, o que acontece? Nós entregamos essas áreas para as pessoas que não temem a Deus. Então existem áreas do pensamento humano, áreas da nossa vida que são importantíssimas, mas que foram entregues ao mundo, entregues de mão beijada. Então são coisas que abrimos
abrimos mão de nos envolver e, por causa disso, outros que não temem a Deus envolvem para nós. E eu gostaria de dar alguns exemplos aqui. O teatro, por exemplo, ou as artes, né, cênicas, elas, há uma controvérsia nisso, mas é um tipo de arte que é classificada como mundana, secular e que não pode ter nenhum envolvimento na esfera cristã. Mas é um tipo de arte, né? Outra área importantíssima, essa eu julgo até mais importante do que o teatro, uma outra área que os cristãos entregaram e têm continuamente entregado a um pensamento mundano e secular é a educação. Já parou para pensar nisso? Se eu perguntar aqui, me dê 5 nomes de grandes e boas, renomadas escolas cristãs, cristãs protestantes. Eu creio que muitos de nós teriam dificuldade de nomear. Na nossa cidade aqui em Barroso nós não temos, já tivemos, mas não temos mais. Em Barbacena temos uma excelente escola, né, a Arca ou Arca de Noé, dependendo do ano, uma excelente escola cristã. Mas, por exemplo, nós temos uma em São João, que eu não me lembro o nome, o merchan aqui está sendo de graça, né, mas uma escola infantil em São João que é cristã. Quando nós vamos para Belo Horizonte, nós temos algumas escolas cristãs mais conhecidas, mas quando nós vamos ver o método de ensino, os professores, quando nós vamos ver aquilo que é ensinado, a visão de mundo que é passada, salvo alguns casos, como aqui, por exemplo, em Barbacena, que nós conhecemos, como em São Paulo, algumas escolas que nós conhecemos, salvo esses poucos casos, normalmente essas escolas cristãs também têm um viés muito secular. Agora, esquece as escolas cristãs que já são poucas mesmo. Nós entregamos a educação para o mundo. Nós entregamos a educação dos nossos filhos para pessoas e para um sistema que não teme a Deus, que não conhece a Deus e nem está interessado em conhecer. Ao contrário, está interessado em ser contrário ao sistema bíblico e ao sistema a moral cristã. Então, a educação, o que é que nós fizemos? Entregamos para pessoas que não temem a Deus. É uma das áreas importantíssimas da vida que nós abrimos mão de nos envolver. A música, por exemplo, a música é uma arte belíssima. Eu, particularmente, gosto muito, acho uma das coisas mais maravilhosas que Deus já criou, mas o que é que nós fazemos? Nós relegamos a música à esfera secular. Nós fazemos uma divisão. Música para o cristão só serve se falar de temas bíblicos ou de cunho religioso. Se tiver a palavra Deus, se tiver a palavra Jesus, se tiver essas palavras, qualquer coisa vale, mesmo que for de péssima qualidade. De outro lado, músicas que não têm um cunho religioso ou não são para o culto, são seculares, são mundanas e não prestam para nós. Nós criamos essa divisão que na verdade não existe. A música é para ser usada no culto e na adoração? Sim, mas é só para isso? Não. A música foi dada por Deus para o deleite do homem, para o prazer do homem, mas nós temos entregado isso nas mãos de quem não teme a Deus e quem não deseja usar a música para a glória de Deus. Nós temos entregado as artes visuais, né? Se nós falarmos assim, vamos aqui usar o salão da igreja numa oportunidade, vamos fazer uma exposição de pintura. Muitos vão sequer entender o valor disso como uma arte, porque é algo que ficou relegado ao mundo secular. O cristão não entende como a beleza, como aquilo que alegra os olhos, como aquilo que causa um deleite em nós, pode glorificar a Deus também. Nós pegamos as artes visuais e colocamos nas mãos daqueles que não temem a Deus. Por isso que nós vemos tantas falsas expressões artísticas que denigrem o homem, que blasfemam contra Deus, em grande parte porque o cristão resolveu não se envolver com essas áreas. A música eu já falei. A arquitetura, a igreja também relegou como não tendo muito valor religioso e nós ignoramos que, por exemplo, a arquitetura pode causar no homem, gerar no homem um sentimento de adoração. Não estou falando de manipulação, mas eu estou falando que é muito diferente, por exemplo, nós entrarmos, não estou falando de fazer ou prestar um culto ou assistir a alguma cerimônia, eu estou falando simplesmente de entrar. Faz muita diferença nós entrarmos em uma igreja que tem uma determinada arquitetura moderna e entrarmos numa igreja que tem uma arquitetura voltada para uma cerimônia religiosa. É muito diferente, mas nós abrimos mão disso e entregamos isso nas mãos de quem não teme a Deus e quem sequer tem alguma preocupação com isso. Nós entregamos os filmes,
De algum tempo para cá, nós temos visto de maneira bem tímida ainda o renascimento de alguns meios cristãos produzindo bons filmes de qualidade e não só com uma história cristã, mas um pensamento por trás, um fundamento por trás cristão. Mas nós, em grande parte, isso é uma volta que está tendo, porque nós relegamos isso também ao meio secular, ao meio mundano e pior, nós nos alimentamos deles. Nós achamos que o cristão não pode trabalhar com isso, mas o ímpio trabalha bem e nós vamos lá e consumimos isso que o mundo produz. A moda, já parou para pensar que o cristão colocou a moda nas mãos de pessoas que promovem a sensualidade e a sexualidade e a objetificação da mulher? Já parou para pensar que, por exemplo, as mulheres cristãs que querem se vestir bem, elas têm dificuldade às vezes de encontrar roupas, porque as lojas de maneira geral, estão produzindo somente aquilo que a moda dita. E a moda dita que você tem que mostrar seu corpo, você tem que ser sensual, você tem que apresentar a sua feminilidade pelo seu corpo. Então, em grande parte, os cristãos estão relegando a moda, a maneira de vestir, a modéstia, a pessoas que não têm sequer nenhum temor a Deus e estão ditando o modo como as mulheres cristãs e homens também, né, que homens hoje usam roupas feminilizadas, né, homens e mulheres estão usando roupas que são padrões mundanos, padrões seculares, padrões ateístas, porque nós abrimos mão, porque roupa, desenhar roupa, fazer roupa, produzir roupa, é uma coisa que não tem nada a ver com a vida cristã. Olha só quanta coisa nós abrimos mão e o mundo tomou conta disso e o mundo tem ditado as regras para nós. E uma dessas outras maneiras que nós abrimos mão é justamente o quê? A política, a relação pública, a relação do cristão com o Estado. Como que nós nos envolvemos com política via de regra? Estou generalizando, mas tem as exceções, mas normalmente é assim. O cristão ora pela eleição quando está próximo da eleição municipal ou da eleição estadual e federal. Nós lembramos aí algumas semanas antes na igreja, aí nós oramos, vamos orar porque vai ter eleição, pedindo a Deus para abençoar, para ter misericórdia e tal. Quando tem algum candidato que a gente acha que a coisa vai ficar feia, a gente ora um pouco mais. Passou a eleição, a gente deixa para lá, nós não nos envolvemos com isso, nós achamos que nós enxergamos na política algo impuro em si mesmo, nós enxergamos na política algo que o cristão deve manter distância, que o cristão não deve se envolver, que o máximo de envolvimento que ele pode ter é votar num candidato evangélico. E o que acontece com isso? Nós pegamos a política, a vida pública, aquilo que dirige a nossa vida como cidadãos e nós entregamos a pessoas que não temem a Deus e que estão escravizadas pelo pecado. O resultado disso é viver numa sociedade como nós vivemos, onde cristãos, aqueles que decidem se envolver com a política nem sempre estão bem intencionados e os cristãos bem intencionados, que têm boas ideias, que são bons administradores, que têm uma boa visão de mundo, que poderia contribuir muito, preferem se afastar porque acham que há uma impureza aí no envolvimento do cristão com a política. Então, essa é a nossa realidade. Nós entregamos muitas coisas para o mundo e é por causa disso que muitas vezes nós não sabemos como nos relacionar com o Estado, como é a nossa relação com as leis, como deve ser a nossa relação com os órgãos do governo, aonde que cabe obediência, aonde que cabe desobediência às leis. Nós ficamos sem saber aonde nós devemos, aonde e como nós devemos respeito às autoridades, honra às autoridades, porque nós abrimos mão dessas questões. Eu gostaria só de fazer um parêntese e sugerir um livro da editora CPAD que se chama Verdade Absoluta, escrito pela Nancy Pearcey. É um livro que fala sobre como a igreja abriu mão e como pode resgatar um pouco esses conceitos, né? Então, um livro Verdade Absoluta. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos envolver com política, para que a gente pare de enxergar a política como duas coisas principais. A gente vê política como algo que pode nos beneficiar ou como algo que vai nos perseguir enquanto cristãos. Então nós precisamos entender que há uma relação necessária entre a igreja e o Estado. E como vai ser essa nossa relação? Depende da forma como nós enxergarmos o mundo.
depende da nossa visão de mundo, aquilo que nós chamamos como de cosmovisão. Então, vai depender de como eu tenho essa visão enxergada da política, da autoridade, que eu vou me relacionar com ela. Então, por exemplo, eu posso ter uma cosmovisão secular e entender a autoridade como algo abusivo. O que significa isso? Ter uma cosmovisão secular é já ter um pressuposto em mim, ter um entendimento em mim de que toda autoridade é abusiva. Isso é uma cosmovisão secular. Se eu tiver esse tipo de visão, eu vou entender o patrão lá no serviço como opressor, eu vou entender todo político, todo, generalizar como ladrão e oportunista, eu vou entender as lideranças religiosas também como pessoas que querem dinheiro, eu vou ter essa visão de que nenhum tipo de autoridade presta. Agora, nós, enquanto cristãos, não podemos ter uma visão de mundo secular, porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que tudo que existe foi Deus que criou. Então, a nossa visão deve ser uma visão cristã. E a nossa visão cristã entende a autoridade como algo necessário, algo que foi criado por Deus. Então, vou relembrar aqui um conceito que eu falei em algumas escolas dominicais atrás, que é o conceito de estrutura e direção. Estrutura é aquilo que Deus criou e que o pecado, o mundo e Satanás não conseguem destruir. E a direção é o caminho para onde essa estrutura caminha. Então, a estrutura não consegue ser destruída, mas a direção consegue ser mudada. Então, a autoridade, o conceito de autoridade, faz parte da estrutura, mas o pecado direciona de maneira errada. Então, não é a autoridade em si, e falando aqui principalmente de autoridade civil, a autoridade civil não é má, essencialmente. Ela é má muitas vezes por causa do pecado, mas foi Deus que criou essa estrutura de as coisas terem uma direção, serem conduzidas por alguém ou administradas por alguém, até porque Deus que é a autoridade máxima, Deus que é a autoridade suprema, Ele que criou assim, Ele era a autoridade e Ele delegou ao homem autoridade. A Fran está dizendo que às vezes pessoas não cristãs se assustam quando os cristãos se envolvem com a política, como se nós não pudéssemos ser cristãos. É verdade. Olha só, Fran, que interessante. O cristão se afastou tanto da política que hoje, quando um cristão se envolve com a política, é estranho. É uma coisa anormal. Ué, mas você, crente, se envolvendo com política, candidatando a vereador e tal, é uma coisa, muitas vezes, vista com receio. Alguém da igreja vai candidatar a algum cargo, aí os outros já começam a olhar, falam, ih, fulano está querendo isso, está querendo se aproveitar. Acontece, mas nem sempre. Isso é para mostrar como está distante a relação da igreja com o Estado. O Taroko está dizendo que tem plena consciência que os cristãos precisam se envolver com a política. Ele pensa que os cargos públicos precisariam ser voluntários, mas não apoia de forma alguma pastor se envolver com política, com cargo público, diretamente com cargo público. Ô, Taroko, eu acho também que, irmãos, vamos pensar numa questão ideal. Muitas pessoas, né, homens e mulheres não cristãs, são bons administradores, são bons líderes, têm essa característica em si dada por Deus, entendeu? Então tem essa condição. Só que, imagina um cristão que também tem essas características, mas além de tudo ele tem uma visão cristã do mundo, ele tem uma visão bíblica de bem e mal, ele é muito mais capacitado para ocupar um cargo público pelo conhecimento bíblico que tem. Mas ele se afasta, mas a igreja se afastou disso. E o Taroko falou sobre pastores que envolvem em política. Eu não acho que é proibido pastores se envolverem, desde que para isso eles abram mão do título de pastor, para não confundir uma coisa com a outra, para não misturar uma coisa com a outra, porque via de regra usa-se o nome de pastor alguma coisa para angariar votos do meio cristão. Então, o pastor entende que Deus está direcionando ele para tal atividade, ele vai abandonar o pastorado, ainda que momentaneamente, vai se licenciar, não vai usar o título de pastor, vai usar o seu nome, os seus bens, o seu dinheiro para candidatar e vai fazer isso. Mas aí é uma questão mais pessoal. Então, nós temos que nos envolver. Voltando aqui então, irmãos, a Aparecida falou que tem se envolvido muito pelas redes sociais, orado, e nós precisamos nos envolver mesmo, de maneira sábia, mas devemos nos envolver sim. Então,
como é a nossa vida, a nossa visão sobre político e a política e o Estado? Nós precisamos, irmãos, entender essas coisas do ponto de vista cristão. Não podemos agir como as pessoas que não conhecem a Deus. Ah, isso aí devia acabar, devia jogar uma bomba, devia não sei o quê. Eu sei que às vezes o nosso sentimento é esse, né? Mas nós não devemos caminhar dessa maneira, porque nós devemos ter um olhar, uma visão de mundo cristã. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de entrar aqui sobre autoridade, nós vamos falar sobre força, dependendo do tempo, né? Se o tempo nos permitir, senão nós continuamos depois, mas nós vamos falar sobre a força legal que a autoridade tem, a obediência civil, que é devida por todo homem, e a espada e as chaves, simbolizando aí o poder que cada esfera tem. Então, vamos falar da força legal, que é o poder que as autoridades têm. Então, quando nós falamos de força legal, nós estamos pensando que os governos civis foram instituídos por Deus. E Deus levantou, irmãos, diferentes autoridades na nossa vida. Então, o Estado, por exemplo, é uma autoridade. Deus levantou autoridades familiares, Deus levantou autoridades religiosas, Deus levantou autoridades civis. Então, todas essas autoridades, elas têm poder e elas têm deveres, e elas têm poder de proibir coisas e obrigar coisas. Então, quando nós pensamos no governo civil, nós entendemos que eles foram capacitados por Deus com autoridade para proibir e para obrigar. Eles têm essa força que é legal, é uma força legalizada, não é um abuso de fazerem isso. Então vamos lá, alguns exemplos aqui. O governo tem autoridade para proibir a poligamia. No nosso país ainda, né? Vamos ver até onde vai, mas no nosso país ainda é proibido se casar com mais de uma pessoa simultaneamente. O governo tem autoridade para proibir isso. O governo tem autoridade para proibir a agressão física, a agressão contra a criança, a agressão contra a mulher, a agressão por motivo torpe. Tem condição, ele tem autoridade para isso. O governo tem autoridade para proibir desvios de verba. Parece uma coisa ilógica proibir isso, né? Mas tem que estar na lei, senão, citando na lei, muita gente desvia, imagina se não tivesse. Então, o governo tem autoridade dada por Deus para proibir o desvio de verbas e o bom uso das coisas públicas. E o governo também tem autoridade para obrigar a usar capacete, por exemplo. Eu não ando de moto, mas quem anda tem gente que não gosta. Mas o governo tem autoridade para obrigar. E ainda que nós não gostemos, nós precisamos obedecer. Usar cinto de segurança, por exemplo. Tem a hora que é incômodo, tem a hora que a gente não tem vontade de usar, mas o governo tem autoridade para nos obrigar a essas coisas que são morais, né? Obrigar a fazer coisas erradas, nós vamos ver um outro momento. O governo tem autoridade para exigir carteira de habilitação para dirigir. O governo tem autoridade para exigir diploma em determinada área para o exercício de uma profissão. Algumas décadas atrás não era obrigado o diploma na faculdade direitinho do dentista. Era, de certa maneira, permitido o dentista prático. Hoje não, hoje é obrigado o diploma. Então, a autoridade, ela recebeu de Deus esse poder de obrigar. O Estado tem essa capacidade. Só que a igreja também tem autoridade. Olha só que interessante. A, a igreja tem autoridade na sua área. Nós estamos falando de igreja e Estado. Pode dar a entender que às vezes o Estado tem mais poder que a igreja. Não, o Estado tem poder naquilo que Deus deu. E a igreja tem poder naquilo que Deus conferiu a ela. Então, a igreja, por exemplo, ela também tem condições de agir dentro da sua esfera de soberania, que nós vamos falar daqui a pouco, que Deus deu. Por exemplo, o que é da igreja? O que é um dever da igreja, pertence à igreja e cabe à igreja, é a obrigação da igreja, o Estado não pode interferir. As questões dogmáticas, os deveres de definir os dogmas, a confissão de fé. A igreja tem autoridade para isso. A igreja tem esse papel dado por Deus de pegar as Escrituras, interpretar as Escrituras e dar o ensino das Escrituras. Falar, nós cremos nisso. A igreja tem o dever de dar a direção na vida cristã para o crente, falar o que ele deve fazer, o que ele não deve, baseado nas Escrituras sempre. Nós estamos falando aqui de tradições humanas, estamos falando de Escritura, Palavra de Deus. A igreja tem o dever e a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Isso é uma obrigação que recai sobre todo pastor e toda igreja. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. A igreja tem autoridade
principalmente representado pelas suas autoridades eclesiásticas, de conduzir os sacramentos, administrar de maneira correta os sacramentos, tem a autoridade para administrar a comunidade, quem entra, quem sai da igreja, quem pode entrar, quem não pode entrar, o que é necessário para entrar na igreja. Isso cabe à igreja. Então, às vezes há um pensamento assim que todo mundo que chega na igreja pode ser membro da igreja. Não, a igreja tem autoridade para definir, não, para ser membro da igreja tem que crer nisso, tem que crer nisso, tem que crer nisso. E a igreja também tem autoridade para, se a pessoa viver de maneira desregrada, desconforme a fé daquela comunidade, a igreja tem autoridade para retirar aquela pessoa do rol de membros da comunidade. Isso faz parte da igreja, da autoridade dada por Deus. Então, olha bem, nós temos duas esferas, a esfera do Estado, a esfera da igreja, cada uma tem os seus deveres, as suas obrigações, os seus direitos, a sua autoridade, mas em áreas diferentes. E nós vamos entender que isso é uma ideia que foi retratada, não foi criada, mas uma ideia que foi explicada por um teólogo holandês que chamava Abraham Kuyper, e ele tem um livro dele que chama Calvinismo. Ele falava das esferas de soberania. Ele vai dizer que em cada esfera da sociedade existe alguém que tem uma autoridade, ele usa essa palavra soberania não no sentido maior, no sentido total, mas no sentido de a igreja tem poder de administrar a área religiosa, a área da igreja. O governo tem o direito de legislar na área civil. A família é uma instituição, então a família tem os seus direitos, os seus deveres e a sua devida autoridade. E essas esferas devem ser harmônicas entre si para o bem da sociedade. Então, onde que está o problema, que nós vamos ver aqui mais à frente? O problema está quando uma esfera tenta interferir na outra. Quando uma tenta mandar na outra. Então, aí gera o problema. O Taroko está falando que é importante sabermos que quando votamos, podemos colocar um cargo público a alguém perverso devido ao coeficiente eleitoral. Aí são as leis, essas leis meio estranhas que nós temos, né? Que a gente elege quem a gente não quer eleger. Mas o voto é importante até porque a gente tem que acabar com aquele mito de que crente só vota em crente, né? Se tiver um crente que mereça o voto, excelente, melhor coisa. Se tiver um cristão bem administrador, honesto e tal, beleza, mas a gente não deve votar em gente que não presta ou que tem intenções duvidosas só porque é cristão, não. Irmãos, então, tendo falado isso, né? Igreja é uma esfera, Estado é uma esfera, eles têm autoridade nessas áreas dadas por Deus. Vamos pensar, ver um breve histórico aqui, vai ser bem rápido, porque se nós entrarmos a fundo aqui, cada ponto desse daria um estudo. Mas sempre houve uma relação tensa entre a igreja e o Estado. Ora estiveram bem juntos, ora estiveram bem próximos, nós vamos passar de maneira bem rápida aqui. No AT, no Antigo Testamento, nós temos uma tensão às vezes, por quê? Porque ali era muito próximo a questão religiosa e a questão civil. O Antigo Testamento, a lei que regia a religião era junto com a lei que regia o Estado. Então, por exemplo, a guarda do sábado era tanto uma lei civil quanto uma lei religiosa. Então, ali em Israel, apenas parece, que as coisas eram misturadas. Lei religiosa com lei civil é tudo a mesma coisa. Mas quando nós vamos ler Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio de maneira atenta, nós vamos perceber que há uma distinção. Existem momentos que a lei vai falar sobre a vida religiosa, a condução da vida religiosa. Existem momentos que a lei vai falar da condução da vida civil, no trato do dinheiro, no trato das propriedades, no trato com o próximo, em empréstimos, como tratar os animais. Nós vamos ver que a lei ela é muito ampla. Então Israel tinha as suas leis religiosas, Israel tinha a sua lei civil, porém Israel era uma teocracia. Tanto uma lei quanto a outra eram dadas por Deus. Então, Israel tinha essa diferença. Mas qual que é o problema? Não qual o problema, mas aonde surgia o problema? Que Deus levantou um tipo de pessoa para gerir a vida religiosa. E Deus levantou outro tipo de pessoa, talvez é melhor usar o termo ofício, para gerir outra área da vida do povo. Então Deus levanta sacerdotes para gerir a vida religiosa, a vida espiritual, prover o ensino, conduzir os sacrifícios, e Deus levanta o rei, e Deus unge o rei para que ele administrasse o povo
na parte civil. Mas olha bem, em Israel, os dois estavam debaixo da lei de Deus, do mandato de Deus, eram ungidos por Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que as duas coisas estão muito próximas, ainda que Deus desse ali ofícios diferentes para a área civil e para a área religiosa, e que não impediu de ter problemas, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, no Antigo Testamento, as coisas eram misturadas. Por isso que Deus legislava, a lei de Deus legislava sobre questões de culpa, de punição para crimes, porque tudo vinha da lei de Deus. Agora, no Novo Testamento, a igreja passa a experimentar algo novo, o povo de Deus. O povo de Deus, até o Antigo Testamento, ele experimentava receber a lei civil e a lei religiosa de Deus. Tudo voltado para Deus e segundo a vontade de Deus. Os líderes eram escolhidos e ungidos por Deus. Mas a igreja agora ela está surgindo no meio dos gentios. Os romanos estão se convertendo, as pessoas de longe estão se convertendo, as pessoas que não conheciam sequer o judaísmo ou que não viviam debaixo do judaísmo estão se convertendo. E qual é a novidade, vamos dizer assim? Que agora eles estão vivendo debaixo de governos que não temem a Deus, que sequer creem em Deus, que veem o cristianismo como só mais uma dentre várias religiões e em alguns momentos até uma ameaça ao império. Então há esse sentimento agora de viver um momento novo, de que a lei civil não é mais dada por Deus, a lei civil não é mais direcionada para viver para a glória de Deus, a lei civil agora é ditada por homens que não conhecem a Deus e não temem a Deus. E o que vai acontecer com isso? Situações em que a igreja não sabe o que ela faz, obedece ou não obedece, adora o imperador ou não, vive segundo o paganismo ou não, e aí entram os conflitos de obediência e desobediência civil nesse novo momento, porque haviam leis que o cristão podia obedecer, mas haviam leis também no Império Romano que o cristão não podia obedecer. Mas a igreja passa a experimentar um momento novo, que é do século IV até a Reforma. É um movimento crescente, aonde vão se misturando as coisas. Estou só lendo uma opinião aqui. O Maurício está perguntando sobre o voto obrigatório. Daqui a pouco, mais um pouco para o final, eu vou entrar nessa questão de liberdade ou não. Aí eu respondo sua pergunta, tá bom? Irmãos, então, quando Constantino se converte, se sincero ou não, Deus o sabe, ele traz a igreja para dentro do império. E ele começa agora a ser o patrocinador da igreja. Ele começa a patrocinar concílios, ele começa a envolver o Estado com a igreja, ele começa a pôr leis civis baseadas no cristianismo, e isso começa a trazer uma união muito ruim e perigosa entre a igreja e o Estado. Aí os séculos vão correndo, a igreja está cada vez mais entranhada no Estado e vice-versa, a ponto de quase as coisas se confundirem. Então, agora quem nomeia um papa, em alguns momentos da época, quem nomeia os bispos, não é mais a igreja, mas é o imperador, mas o imperador não faz alguma coisa também porque a igreja tem bens no império, e começa a haver essa mistura de coisas que vai culminar no século XIV numa total bagunça e mistura entre igreja e Estado. A igreja mandava no Estado, principalmente no Império ali romano, né, no Império germânico, né? A igreja tinha um poder muito forte sobre os imperadores, e os imperadores mandavam na igreja. Então a reforma, ela trouxe um rompimento com isso, e a reforma trouxe a ideia de cada um estar no seu lugar. Igreja no seu lugar, Estado no seu lugar. Esse foi o ideal, né, da reforma. Alguns lugares conseguiram viver isso bem, mas em outros lugares isso não durou muito tempo, por força do Estado. Então, por exemplo, na Suíça havia uma relação próxima, mas não um envolvimento muito grande. Em outros lugares havia uma separação correta entre igreja e Estado, mas, por exemplo, na Inglaterra, depois ali na época dos puritanos, depois da primeira geração de reformadores, o rei novamente quer voltar o controle sobre a igreja, é onde nasce a igreja anglicana, que é uma igreja estatal, é uma igreja que pertence ao Reino Unido, à Grã-Bretanha, e ela começa agora a mandar na igreja. É daí que nós vamos ver, por exemplo, John Bunyan, o autor lá do Peregrino, que ele era não conformista. Às vezes nós vemos esse termo
termo na história, né? Os não conformistas, é aqueles que não aceitavam a ingerência do Estado, do rei, sobre a igreja, sobre engessar a igreja liturgicamente, na palavra. Então eram os não conformistas. Até hoje, não sei como funciona isso na prática, mas na teoria, até hoje, o líder máximo da Igreja Católica é a Rainha da Inglaterra. Quem estiver no trono da Inglaterra é o líder máximo da Igreja Anglicana, porque houve novamente essa união da igreja com o Estado. Esse é o quadro pós-reforma. E daí nós vemos um quadro que nós chegamos hoje. Hoje nós temos uma separação de igreja e Estado, mas uma separação que é sempre tensa. Hora ou outra, um está tentando envolver o outro, hora ou outra, um está tentando colocar a sua mão aonde não deve, infringindo essas esferas de separação que devem existir. Então, ainda que hoje nós vivamos no Brasil, na nossa sociedade, uma separação, ela não é uma separação tão saudável assim e tão clara assim também não. Então, quais são os principais problemas que nós encontramos hoje na nossa relação com o Estado enquanto sociedade, né? enquanto autoridade? O que é que nós vemos de principal aí como problema? Em primeiro lugar, um Estado onipresente. Esse é o problema. Então, o que é um Estado onipresente? Um Estado que quer mandar em todas as coisas. É um dos problemas que nós vivemos hoje. O Estado que não se contenta em estar ali aonde ele deseja, mas ele quer colocar a mão aonde não pode. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Alguns exemplos, nem todos vão concordar que não é esfera do Estado, mas eu vou explicar aqui o ponto de vista. Então, por exemplo, o Estado quer dominar, eu não estou falando ajudar, mas eu estou falando dominar. O Estado quer dominar a educação. Então, hoje, é senso quase comum, é quase, como é que falo? É quase geral o entendimento de quem tem obrigação de educar é o Estado, de dar escolas é o Estado. O Estado pode dar escolas? Ele pode. Mas ele pode dominar a educação? Ele não pode, porque isso não foi conferido a ele. Isso são de séculos atrás que criou-se essa ideia de que o Estado precisa oferecer escolas e o Estado precisa cuidar da educação. E nós chegamos a um ponto tal de que quando alguém quer romper essa barreira com o Estado e dizer aqui você não manda, enfrenta grandes dificuldades. Eu vou citar apenas 2 exemplos de quem quer romper com isso, mas não consegue. Primeiro, são os pais homeschoolers, aqueles que querem pessoalmente cuidar da educação dos filhos. Olha só que coisa engraçada. Quem cuida da saúde dos filhos? Os pais. Os pais não são obrigados a levar no hospital público. Se eles quiserem, eles podem levar no hospital particular. Podem escolher o médico que quiser e o pai pode até resolver medicar em casa, dependendo do nível, claro. O pai, o filho está com dor de cabeça, ele pode dar uma dipirona, está com o estômago ruim, pode dar um chá de boldo. O pai ainda, né? Não vamos saber até onde vai isso, mas o pai ainda tem. A educação é uma área igualmente importante, mas o Estado diz: você não pode educar o seu filho. Eu tenho que educar o seu filho, mas isso não cabe ao Estado. Então é uma interferência do Estado, é o Estado querendo se tornar onipresente. Uma outra segunda área onde nós vemos o Estado querer dominar aquilo que não lhe pertence é na área educacional de escolas cristãs. Hoje, quem quer ter uma escola cristã, quem quer abrir uma escola cristã, sabe que é muito difícil não caminhar segundo as regras do Estado. Então, tem uma série de regras e normas que vão se criando para que o Estado governe e controle até mesmo as escolas particulares e as escolas cristãs. Então, isso é o quê? É o Estado querendo ser onipresente, o Estado querendo dominar algo que não lhe pertence. Uma segunda área que também é meio polêmica, alguns vão concordar ou não, mas a questão de liberdade, é a questão da liberdade para a autodefesa. O Estado não tem condições, é impossível, humanamente impossível, o Estado preservar a vida e a segurança de todo cidadão. Para nós que moramos aqui em Barroso, talvez seja um pouco mais
Difícil, né, da gente entender isso, porque a gente mora numa cidade relativamente tranquila. Agora, vai morar em Belo Horizonte, vai morar em Rio de Janeiro, vai morar em São Paulo, vai morar em algumas cidades grandes onde o nível de violência é muito maior do que Barroso, do que São João, e vai entender que o Estado não tem condição, não é nem porque não quer, é porque não tem condição de proteger todo cidadão. Mas o Estado diz assim também, mas você também não pode se proteger. Se você quer ter uma arma, você não pode ter. Eu provavelmente nunca terei uma arma. Não, não é do meu feitio ter. Mas eu sou a favor de que o cidadão tivesse liberdade para a sua própria defesa. Mas é uma área que o Estado, além de não conseguir suprir, ele quer ser onipresente e ele quer dominar sobre isso. A Luciene está fazendo uma indicação aqui, que eu subscrevo essa indicação dele, que é o documentário Pátria Educadora do canal Brasil Paralelo no YouTube. Acho que vale a pena assistir esse documentário em 3 episódios. O governo, por exemplo, ele quer regulamentar o mercado, ele quer regulamentar, por exemplo, lei trabalhista. Aí a gente pensa assim, nossa, mas regulamentar a lei trabalhista não é bom? Depende. Porque olha só, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito pouco regulamentadas, muito pouco. O que vale lá é o acordo entre patrão e empregado. Aqui não. Aqui tem a lei do FGTS, tem a lei do Fundo de Garantia, tem a lei do imposto de não sei o quê. Não pode mandar embora assim, não pode mandar embora em outra situação. Se mandar embora tem que pagar não sei o quê. Então isso o que que faz? Impede um pouco das pessoas contratarem outras. Então essa regulamentação do Estado, ela é excessiva. O que que deveria ser? A pessoa quer contratar alguém, eles ali fazem um acordo e o governo vai simplesmente regulamentar aquele acordo, vai observar para ver se o acordo está sendo cumprido por meio da justiça. Então, eu dei alguns exemplos aqui, irmãos, não desejando que todos concordem comigo em todos esses exemplos que eu dei, mas são exemplos para nós entendermos como o Estado ele é onipresente, ele quer controlar todas as coisas. O Tarouco está perguntando se existe algum artigo na Constituição que ampare os homeschoolers. Tarouco, esse assunto daria mais um estudo, uma série de estudos. Mas depende do olho do juiz. Tem juiz que enxerga na Constituição a liberdade que o pai tem de educar o filho e tem juiz que enxerga na Constituição o impedimento para o pai educar o filho. Não tem nenhum artigo explícito a respeito do homeschooling, mas existem artigos, direito da criança e do adolescente, alguns tratados que dão essa liberdade, mas que vai muito da cabeça de juiz, né? Tanto que o STF lá ficou dividido, um ou outro a favor, outros contra, eles mesmos não chegaram a um consenso, né? Então, o primeiro problema que nós experimentamos hoje é essa questão do Estado onipresente. O Estado desejar regular coisas que não cabem a ele. E sabe qual que é o problema, irmãos? Eu já comentei isso com alguns irmãos em algumas outras situações. É que nós nascemos num Brasil assim, num país assim, em que o governo quer dominar sobre tudo. Então, para nós, isso é o certo. Para nós, isso é o melhor. No entanto, nós nunca experimentamos o contrário. A gente não sabe o que é ter liberdade. O que a Mauricéia perguntou aí, se não tivesse, o voto é obrigatório. Se não fosse obrigatório, muita gente não ia votar. Mas espera aí, por que eu não posso ter o direito de não votar? Eu não sou uma pessoa livre? Isso é uma democracia? Democracia que me obriga a votar? Ok, a discordância, claro, pode haver. A opinião aqui, nesse sentido, não é verdade absoluta, porque eu não tô, é minha opinião. Mas espera aí, mas se eu quiser não votar, eu não tenho esse direito? Ué, às vezes tem 2 candidatos que para mim tanto faz, ou nenhum deles, e eu quero manifestar isso não votando. Então nós nascemos num país que ele é autoritário. Ele não nos dá liberdade, mas como nós nascemos nele, nós não conhecemos o que é de fato liberdade em muitas áreas. Então, um problema profundo que nós experimentamos hoje é o governo onipresente, querendo mandar naquilo que não lhe cabe. Um segundo problema que nós enfrentamos hoje é um Estado abusivo. Abusivo em vários sentidos. O Estado deixa de fazer coisas que ele deveria fazer, que é cuidar do seu cidadão, gerir bem a coisa pública, e ele passa a abusar do seu cidadão. Então, ao invés do governo cuidar do cidadão, é o cidadão que com seu dinheiro está cuidando do Estado. Então, por exemplo, impostos muito altos devido a coisas que o governo não deveria necessariamente fazer, impostos altos por causa de desvio de verba, por causa de má administração. Às vezes a gente pensa que o imposto é alto só por causa de roubo, mas a má administração é muito maior do que o roubo. Muito mais dinheiro vai embora por má administração do que por roubo. Eu trabalhei durante 11 anos no setor público e se eu começar a falar
do que eu já vi de desperdício de dinheiro público, que é absurdo, é mais do que roubo. Então, é um abuso, o excesso de gastos à custa do cidadão, é um monte de gente ganhando muito dinheiro, como o Tarouco falou, né? Deveria ser voluntário ou ganhar o básico, mas não, é muito dinheiro para sustentar muito cargo. Existem os concurseiros, né? Pessoas que a profissão é fazer concurso, por quê? Porque o Estado sempre paga bem, não pode mandar embora. Então, é um Estado que abusa do cidadão nesse sentido. Ampliação do poder legislativo, ampliação daqueles que fazem a lei, do poder deles, e restrição da liberdade. Então, o Estado restringe a nossa liberdade, e isso é um abuso do Estado. Então, vou entrar num assunto que está em pauta hoje, não fechando questão, mas só para levantar uma questão. A Constituição diz que eu vou usar o exemplo, não vou defender nenhum lado nem outro. A Constituição diz que nós temos liberdade de culto, é uma cláusula pétrea, ou seja, é uma cláusula que nem emenda constitucional pode mudar. Mas o próprio Estado manda fechar uma igreja. Então, o Estado está abusando do seu próprio poder. Ele diz que pode ficar aberta, mas ele diz que pode fechar, que fecha. Então, o Estado me dá um direito, mas ele mesmo me tira o direito. Então, isso é algo abusivo. Existe um terceiro problema que nós enfrentamos que não dá para a gente ficar só jogando. Aliás, eu acho que é muito equivocado quando a gente joga o problema só nos governantes e nas autoridades. Qual é o problema? Os cidadãos rebeldes. Os cidadãos que ignoram que a autoridade é a ordenança de Deus e se tornam então rebeldes contra essa autoridade. E a rebeldia ela pode estar escondida aí, né? Nós falamos que a rebeldia é por causa do erro dos governantes, mas não é. É por causa do nosso erro. Eu só nego, eu hipoteticamente, tá? A pessoa que só nega imposto, ela o faz não porque o dinheiro dela não é bem cuidado, é porque ela é avarenta, é porque ela quer ficar com o dinheiro, então é diferente. Então, um terceiro problema é o cidadão, que não ajuda também. Ele só nega imposto, aonde ele pode pegar um pouquinho, ele pega, aonde ele pode deixar de pagar um imposto, ele deixa, aonde ele pode arrumar uma maracutaia para economizar R$ 5, R$ 10, R$ 20, aonde ele pode... Oh, irmãos, vamos fazer um parêntese aqui. Teve essa ajuda do governo aí de R$ 600, né, para autônomos e donas de casa. Eu tenho uma classe aí que pode receber R$ 600. Aí o pessoal estava reclamando que estava demorando a sair o dinheiro. Sabe por que estava demorando? Porque muita gente que não tem direito fez o cadastro. Para quê? Se colar, colou. Se eu receber, beleza. Se eu não receber, tanto faz. Olha o nível que chega. Então, nós somos, às vezes, muito rápidos a criticar o governo, a autoridade, seja o governo que estiver, não estou falando de A ou B, mas o governo em si, o Estado. Nós somos muito rápidos a criticar, mas nós fechamos os olhos e esquecemos que o brasileiro, o povo, é um povo altamente corrupto, altamente ladrão. O povo, assim, estou generalizando, tá, irmãos? A cultura, não estou querendo dizer todo cidadão, mas a cultura incentiva isso. Então, o cidadão, o que ele faz? Ele só nega imposto, ele quer ganhar Bolsa Família sem ter direito, ele quer ganhar benefício sem ter direito, entendeu? Faz uma série de coisas. A rebeldia civil, a quebra deliberada de leis, né? Eu sei que eu estou quebrando a lei e eu vou fazer isso. Isso é rebeldia do cidadão. E outra, a difamação que o cidadão faz dos governantes. Quem disse que difamação pode fazer? Quem diz que calúnia é uma coisa certa? Quem disse que calúnia é uma coisa que a Bíblia aprova, independente do governante que seja, que está no governo? A Bíblia diz que devemos ter uma atitude muito diferente, mesmo com aqueles que estão roubando. Então, o problema não é só a autoridade. O problema que nós experimentamos hoje na relação com a autoridade é que o próprio cidadão se coloca numa situação de desobediência, não tendo assim direito moral de reclamar algo do governante. Tarouco está dizendo aqui que muitas pessoas não exigem seus direitos, até mesmo porque o Estado nos passa a ideia de que somos contribuintes. Na verdade, somos pagadores de impostos e por isso temos direito de exigir. Exatamente. Se eu pago alguma coisa, eu tenho direito de exigir. Mas justamente pela morosidade e lentidão do Estado, é muito difícil nós ganharmos alguma coisa. Eu, por exemplo, já tomei multa devida, que foi devida mesmo, mas já tomei multa indevida. Eu já tomei multa de radares que estavam proibidos o radar estar funcionando naquele momento. Eu fui atrás, corri meu direito, recorri da multa e perdi.
Então, infelizmente, nós vivemos num estado que é assim. E muitos, né, Lucientes? A Luciente está falando que alguns sempre querem levar vantagem. E isso não é de autoridade, não. Isso é do povo. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou candidatar para quê? Ah, para ganhar isso, ganhar aquilo, por isso, por aquilo. Né? Então é, é complicado o cidadão. O cidadão também não ajuda, não. O William está dizendo que 190 mil CPFs já serão bloqueados para a segunda parcela devido à compra de eletrodomésticos dias após receberem a ajuda do governo. Olha isso, irmãos. E não tem como a gente criticar só os governos, seja o governo que for, seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Lula, seja FHC, não tem como a gente criticar somente o governo, porque o povo é assim. Recebeu R$ 600 para comprar comida, está fazendo prestação de eletrodoméstico, sabe? É muito... Quando eu era saindo da adolescência, entrando na juventude, eu trabalhei no escritório de cobrança, loja de imóveis, a gente fazia cobrança de quem comprou parcelado e não pagou, né? Muitas pessoas de fato perdiam emprego, não conseguia pagar, beleza. Mas muita gente, a gente ligava e falava assim: não, não vou pagar não. Daqui 5 anos meu nome sai da SPC, tá bom. E não pagava. Simples assim. Então a gente não é muito errado quando a gente coloca a culpa só nos governantes. Além da força legal, existe o segundo aspecto que é a obediência civil, que é algo devido pelo cidadão. Então, a obediência civil é algo de difícil aceitação. Obediência civil não é algo agradável aos nossos ouvidos. Quando a gente ouve assim, obedecer o governo, cumprir a lei, são coisas que normalmente geram em nós um sentimento que não é dos mais agradáveis. Em primeiro lugar, por quê? Porque as faltas cometidas pelo governo são levantadas diretamente no nosso coração como justificativa. Então, se eu penso assim, para que eu vou fazer isso se o governo vai pegar esse imposto e vai desviar? Por que eu vou pagar tal imposto? Por que eu não vou sonegar imposto se eu sei que isso aqui vai muito ser desviado? Então, esse tipo de justificativa nós sempre levantamos para justificar a nossa desobediência civil. Em segundo lugar, o nosso desejo inato de desobedecermos à lei. Então, nós, por sermos pecadores, temos em nós essa escravidão, que eu tenho falado tanto na pregação em Romanos. Nós temos essa escravidão do pecado em nós, que nos dá o desejo, a vontade de quebrar a lei de Deus. E em terceiro lugar, o desejo do homem de ser independente, o desejo pecaminoso. O homem tem desejo de ser independente. E isso faz com que, se colocar sob submissão do Estado, sob subserviência, gere alguma coisa estranha nos seus ouvidos. Mas qual que é o problema? Que a autoridade vem de Deus. Que nós não podemos escolher obedecer ou não, porque a autoridade vem de Deus. Foi Ele que instituiu. Então nós temos aí, até tinha colocado no slide aqui, qual que é o porquê é tão difícil a submissão às autoridades, né? Por causa das falsas justificativas, desejo de rebeldia e o desejo de independência. Mas o que diz a Bíblia? Já que nos é devido então a obediência, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ler Romanos capítulo 13, versículos 1 e versículo 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. É interessante, irmãos, que eu já ouvi pessoas falando assim: nossa, o fulano de tal estava falando mal do pastor fulano de tal. Nossa, que é um absurdo falar mal do pastor, gente. Ele é o pastor da igreja, não pode. Mas com relação ao presidente, ao prefeito, ao governador, ao vereador, ao juiz, a atitude é completamente oposta. É zombar, denegrir a imagem, é falar mal, sabe? Então, só que nós esquecemos que esse texto está dizendo que toda autoridade ela é instituída por Deus. Então, nós devemos obediência porque isso vem de Deus. Pode ser ruim, pode dar um sentimento ruim por ver o que eles fazem de errado? Pode, mas Deus vai cobrar deles e vai cobrar de nós a obediência. E um outro texto também é primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor,
quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, Pedro, em uma situação que os crentes estavam até sendo perseguidos, não de maneira institucional ainda, mas sendo aí uma perseguição velada, Pedro diz: sejam fiéis, sejam obedientes à autoridade. E o que esses dois textos, se nós extrairmos o ensino desses textos, o que eles dizem? Primeiro, todo homem está sujeito às autoridades. A ideia de plena liberdade, ela é uma ilusão. Não existe isso de plena liberdade, de estarmos totalmente livres de alguma autoridade, sermos donos do nosso próprio nariz, de mandarmos na nossa vida. Isso é ilusão, esquece, isso não existe. Todo homem, a Bíblia diz, está sujeito às autoridades. Até mesmo no alto governo, o presidente está sujeito às leis e está sujeito ao Supremo também está sujeito às leis, e existe de maneira ideal, né? Deveria ser essa submissão mútua, porque todos estão debaixo de autoridade. A Aparecida está dizendo aqui que, no caso, o dízimo é entregar e o mais é com o administrador. A ideia, Aparecida, do dízimo e do imposto é mais ou menos a mesma, né? Nessa questão de obrigatoriedade é isso. Eu tenho o dever de entregar o dízimo. Se a igreja estiver fazendo mau uso, Deus vai cobrar daqueles que estão administrando. Mas eu não posso cair no erro pelo erro do outro, porque Deus vai cobrar dos dois, então. Então, todo homem está sujeito às autoridades. Em segundo lugar, toda autoridade é instituída por Deus. O que nós vemos Jesus falando lá em Mateus 28, versículo 18? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus ressurreto, ele recebe de Deus autoridade suprema. Ele só não governa o Pai. Mas como os três são um, são Deus, Deus é a autoridade suprema. E o Filho governa céus e terra, o mundo angelical, o mundo demoníaco e o mundo terreno. Então, toda autoridade é instituída por Deus, toda autoridade vem da mão de Deus, deriva dele, ou seja, não existe autoridade humana que seja suprema. Não existe alguém que tem a máxima autoridade, porque Deus é aquela máxima autoridade. Então, toda autoridade provém de Deus. Todo homem está sujeito, porque toda autoridade está sujeita a Deus. Em terceiro lugar, o texto nos diz também que toda obediência à autoridade legítima, aliás, toda obediência é devida e toda desobediência é pecado. Então, olha bem, quando eu falo toda desobediência, eu estou excluindo aquelas leis, aquelas ordens que nos mandam transgredir a palavra de Deus. Desobedecer a essas leis não é uma desobediência a Deus, mas primeiro nós estamos falando daquelas leis que não ferem a palavra de Deus. Enquanto as leis não ferem a palavra de Deus, elas devem ser obedecidas em qualquer esfera. Um pai não crente, o filho crente tem que obedecer o pai não crente, tem que obedecer, mesmo se o pai não conhece a Deus, enquanto as ordens dele não ferirem a palavra de Deus. A esposa crente tem que obedecer o marido não cristão, enquanto as ordens dele não ferirem a palavra de Deus. Então, toda desobediência é desobediência a Deus, e toda obediência é obediência a Deus. E não existe uma desobediência justificável, ainda pensando nas leis legítimas, tá bom, irmãos? Por exemplo, a gente fala assim: ah, não, o imposto está muito alto, é um imposto abusivo, eu não vou pagar, eu vou sonegar imposto. Isso não é uma justificativa plausível. Ah, eu não concordo com o partido do governo. Ah, o governo é do PT, ou o governo é do PSDB, ou o governo é do PSL, ou o governo não tem partido, mas eu não concordo com a ideologia, então eu não vou obedecer. Não tem isso. A gente pode obedecer de maneira sofrível, mas tem que obedecer. Então, eu não consigo, eu não concordo com, eu não gosto de obedecer à lei porque eu acho que a lei é abusiva, eu não vou fazer isso. Nós não temos esse direito. Nenhuma dessas coisas, né, são justificativas plausíveis para desobedecer a Deus. Mais à frente na nossa série de estudos, nós vamos ver quando é permitido desobedecer uma lei civil. E em quarto lugar, todo castigo aos desobedientes é justo. Então, olha bem, todo homem deve estar debaixo de autoridade,
toda autoridade provém de Deus, toda obediência é devida e toda desobediência é desobediência a Deus, e todo castigo a quem transgride a lei é justo. A gente pode ficar chateado, mas é justo. Eu, por exemplo, tenho até um tempo que eu não tomo multa de trânsito, mas eu já tomei muita multa de trânsito, já perdi a conta de quantas multas de trânsito que eu já paguei. Eu não posso transgredir a lei de trânsito e achar ruim da multa vir. Se ela for justa, eu não posso recorrer da multa, isso é errado. Conheço pessoas que veio a multa, passou no radar, fez o que era errado e recorre da multa. Não, a punição ela é justa. Ah, mas a multa é muito cara. Paciência, ninguém mandou transgredir a lei. Autuação por infrações civis, né? Eu não concordo, pessoalmente, com a obrigatoriedade de voto. Mas já que a lei manda votar, a gente tem que votar. Ou, se não vai votar, tem que justificar. Uma autuação por uma infração civil, ela é justa. A lei está mandando. A demissão por justa causa, ela é justa. Não tem o que reclamar disso. A condenação por desacato, ela é justa. Ah, mas o atendimento lá no setor público é muito ruim. É ruim, mas o desacato também é errado. Então, a punição pelo desacato, ela é justa. E outras tantas desobediências que nós podemos fazer tentando justificar, mas o castigo à desobediência, ele é justo. Todo castigo pela desobediência é o que esses dois textos nos mostram. Eu estou retirando esses ensinos aqui, esses 4 pontos, desses 2 textos. A desobediência ela é justa. Se a gente voltar aqui, olha o que Pedro vai dizer. A autoridade é enviada por Deus para o castigo de malfeitores. E Paulo vai dizer lá em Romanos que as autoridades procedem de Deus e aquele que resiste trarão sobre si condenação. Então, a autoridade, meus irmãos, é para ser obedecida naquilo que não infringem a palavra de Deus e não nos mandam obedecer a palavra de Deus. Mas quais são os problemas que nós enfrentamos atualmente? Os maiores problemas. Primeiro, o sentimento de rebeldia que é comum a nós. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, é quase natural a nós, é quase cultural um sentimento de rebeldia. É quase cultural falar mal do político, é quase cultural vaiar, é quase cultural esse tipo de sentimento que às vezes a gente nem sabe de onde que vem, às vezes a gente nem sabe do porquê que a gente está falando aquilo. Eu não estou falando de concordar com tudo do governante, mas eu estou falando de ter uma atitude correta em relação à discordância. Então há esse sentimento em nós, que é quase cultural, é normal a nós, esse sentimento de rebeldia. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Não é o mundo ter esse sentimento de rebeldia, não. O normal, infelizmente, é o cristão que copia esse sentimento. É, infelizmente, o cristão que faz parte de movimentos contra o governo de maneira pecaminosa, de maneira rebelde, de maneira subversiva. O problema é o cristão que adota para si um discurso que blasfema, um discurso que denigre a imagem. Então, o problema não é o mundo fazer isso, quem não conhece a Deus. Isso é normal. O problema é o cristão que adota esse tipo de sentimento de rebeldia. A Catarina está dizendo aqui que sobre votar, a omissão dos bons elege os maus. Não que sejamos bons, mas os ímpios e de impuros caminhos, em sua maioria, não se privam do dever de votar justamente para conseguir eleger suas ideologias. O que a Catarina está querendo dizer é que se não for obrigatório votar, somente quem tem interesses escusos vão votar. Mas ainda assim eu acho que deveria ser, porque a gente precisa aprender com isso. Quem acha que tem uma boa ideia precisa aprender que se ele não fizer o seu papel, os maus vão fazer. Então porque assim, é aquele negócio que a gente gosta de gente que manda a gente o que fazer e a gente não gosta de pensar. Eu sempre falo aqui na igreja que por que o ser humano gosta do legalismo? Porque o legalismo eu falo, usa tal tipo de roupa, não assiste tal tipo de coisa, não vai em tal lugar, não bebe tal tipo de bebida. O legalismo me faz dar essas ordens, a pessoa cumpre de maneira externa, o coração não interessa. Mas quando nós tiramos o legalismo e colocamos a consciência, é diferente, porque a pessoa tem que pensar.
beber tal coisa, ir em tal lugar, usar tal tipo de roupa, eu estou agradando a Deus? Então, a liberdade nos ensina muito. Então, se nós não fôssemos obrigados a votar, eu acho que nós, cidadãos de bem, aprenderíamos mais o valor do voto do que sendo obrigado a votar. Vamos supor que a partir da próxima eleição presidencial não fosse mais obrigatório. Aí só fosse votar quem vem de voto, quem está nem aí. Na próxima eleição eu tenho certeza que seria diferente, que nós entenderíamos o valor do voto de maneira diferente. Eu acho que nós devemos prezar muito a nossa liberdade, porque a liberdade nos ensina mais do que a obrigatoriedade. Irmãos, opinião minha é questionável, tá bom? Sobre voto, eu falei de autodefesa, homeschooling, isso eu não estou tirando da Bíblia, não. Isso é uma interpretação que eu faço da realidade, baseado na minha interpretação das Escrituras. Eu entendo que Deus criou esferas de autoridade e eu acho que o homem tenta interferir, mas os irmãos podem discordar aí, tá? Não tem problema não, menos a Catarina, que é arminiana. Qual que é o segundo problema que nós enfrentamos? O segundo problema que nós enfrentamos são autoridades inescrupulosas. Então, o primeiro aspecto que dificulta a nossa obediência é o sentimento de rebeldia. Mas a segunda coisa, as autoridades que não ajudam também, né, irmãos? As autoridades, infelizmente, cuidam da coisa pública como não deveriam. As autoridades incentivam a desobediência. As autoridades incentivam falar mal delas. As autoridades incentivam a rebeldia pelas ações que elas tomam. Então, isso também, o papel da autoridade também, ela dificulta a nossa obediência. Então, mas isso também, como eu já falei, isso não é uma justificativa para nós desobedecermos naquilo que a lei é legítima. Então, nós temos esses dois problemas atuais nos dificultando aí o caminho da obediência civil. Mas vamos lá, irmãos, qual que é o terceiro ponto então? Então nós já vimos a força legal que a autoridade tem, que o governo tem e a igreja tem, os dois aspectos, igreja e Estado, receberam de Deus autoridade para atuar nas suas áreas. Nós vemos em segundo lugar que há necessidade de obediência civil, obediência ao Estado e obediência à igreja também. Eu falei muito pouco, da obediência à igreja, mas há obediência também, há o dever de obediência à igreja, né? Da mesma forma como eu não posso negociar o meu imposto, eu não posso negociar o meu dízimo, eu dou se eu quiser, isso é antibíblico, isso é errado. Eu sustento o Estado e eu devo sustentar a igreja. Existe a obediência às autoridades eclesiásticas. Eu não concordo com o pastor, nada que ele fala. Beleza, mas a rebeldia não é um caminho. Existem os caminhos legais para isso, para mostrar a insatisfação. O pastor tem que ir embora. Beleza. Abaixo-assinado não é o caminho. Existem os meios normais dentro da igreja para tomar essas decisões. Então, as duas esferas, o Estado e a Igreja, exigem daqueles que estão se colocando debaixo de autoridade a obediência. E, em terceiro lugar, espada e chaves, que são duas imagens que a Bíblia nos dá para ensinar sobre o papel de cada uma. Então, espada e chaves. Primeiro, essa imagem da espada. Nós encontramos essa imagem na continuação de Romanos capítulo 13. Nós lemos do versículo 1 e 2, agora do versículo 3 a 7 diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13, do 3 ao 7. Então, aí tem a imagem da espada. A espada aqui é sinônimo de punição. Então, o Estado tem o poder da punição. O Estado recebeu de Deus
essa autoridade para punir aqueles que desobedecem à lei. A confissão de fé mesmo, lá no capítulo 23, quando ela vai contemplar aí a questão da relação com o magistrado civil, ela vai falar sobre isso, a confissão de fé de Westminster. Ela vai dizer assim: aos cristãos é lícito, é... acho que eu coloquei o capítulo errado aqui, peraí. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado. E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz segundo as leis salutares de cada estado, eles sob a dispensação do Novo Testamento. Só que, irmãos, eu coloquei um ponto errado aqui. O tópico, na verdade, não é o tópico 2, é o tópico 1. É o capítulo 23, o primeiro tópico, onde a confissão de fé vai falar sobre a justiça que há no Estado usar a espada para punir. Então, o Estado recebeu de Deus a espada, o poder para punir. Mas e as chaves? Quem recebeu as chaves? As chaves quem recebeu foi a igreja. Mateus 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto aqui, essa questão de dar as chaves, ela é um pouco... Há algumas interpretações diferentes, algumas interpretações diferentes, porque, igual, a Igreja Católica vai entender que isso fez de Pedro aquele que detém a chave, o primeiro líder da igreja, aquele que perdoa, não perdoa, entra, não entra. E mesmo no meio protestante, algumas interpretações diferentes desse texto vão ser levantadas. Mas qual é a questão? A questão é que a igreja recebeu essa dispensação das questões espirituais. O que significa esse poder espiritual? É a igreja prover coisas espirituais, que nós vamos ver aqui, para a igreja. Então, a confissão de fé no ponto 3, ela vai dizer assim: os magistrados civis não podem tomar para si mesmos a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem intervir de modo algum em questões de fé. Então, se nós pensarmos aqui no poder da espada, nós vamos ver que eles têm qual que é a autoridade que o Estado recebeu? Promover a justiça e a liberdade, executar juízo e castigo. E aonde que isso pode ser usado? Visto o uso nas guerras, na pena capital, na privação da liberdade, nas multas. Então, o governo tem poder para isso. Nos países onde há pena de morte, o governo tem autoridade para aplicar a pena de morte. O governo tem o poder de mandar prender, porque a espada foi lhe dada. Só que o governo não pode interferir nas questões da igreja. A igreja é que provê o ensino e a correta interpretação das escrituras. A igreja é que administra os sacramentos de acordo com a sua confissão de fé. A igreja que controla a membresia, quem entra, como sai. A igreja que define os dogmas cristãos. Então, nisso, o Estado não pode interferir. A igreja não pode interferir no Estado no sentido de querer executar uma punição. A igreja não pode decretar a prisão de alguém. A igreja não pode decretar que porque alguém cometeu um pecado a pessoa tem que ser morta, tem que ser presa. Assim como o Estado não pode decretar o que a igreja tem que fazer, tem que aceitar um como membro, não pode pregar sobre isso, não pode falar sobre isso. Nós estamos chegando num tempo muito próximo disso, de uma interferência tamanha em que vão se querer evitar que a igreja fale sobre muitos assuntos. Essa intenção velada já até existe, mas não pode haver, então, essa mistura da espada com as chaves. Quem conduz essa esfera espiritual é a igreja. E qual que é o problema? A mistura de papéis. Nós temos dois exemplos no Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, e em 2 Crônicas, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 13, é uma passagem que fala de Saul. Saul era rei, Saul não era sacerdote. A segunda passagem fala do rei Uzias, que era rei, mas não era sacerdote. Mas eles acharam que por ser reis, eles podiam interferir na vida espiritual. Então olha o que diz 1 Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul:
vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então Saul achou que por ser rei ele podia sacrificar, algo que era reservado ao sacerdote. Então houve ali uma mistura, uma interferência entre dois poderes que não deveriam naquele momento se misturar. E olha o que 2 Crônicas fala sobre Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se em seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o que nós vemos aqui é outro rei tentando interferir num papel que não lhe cabia, não fazia parte do ofício dele, da ordenação dele, e houve então, tanto no caso de Saul quanto no caso de Uzias, ruína para os dois, porque os dois morreram de maneiras tristes e o reinado deles foi afetado por causa da desobediência, por querer, enquanto rei, fazer algo que era reservado aos sacerdotes. E há muito problema nisso hoje, há muita tentativa de interferência nesses dois poderes. Então, qual que é a relação devida entre Estado e a igreja, né? Existe uma relação. Esses dois, ainda que diferentes, não estão isolados. Existe uma relação do Estado com a igreja e existe uma relação da igreja com o Estado. Então, qual que são as obrigações do Estado para com a igreja? O Estado tem a obrigação de garantir a liberdade. O Estado tem a obrigação de garantir a nossa liberdade religiosa. O Estado tem a obrigação de proteger as religiões que estão debaixo do seu poder. O Estado tem a obrigação de proteger que o cidadão tenha liberdade para o livre exercício da sua religião. Esse é um papel do Estado. O Estado não tem que interferir, mas o Estado tem que dizer: você tem direito de praticar a sua religião. E olha que interessante, a confissão de fé não fala isso somente da religião cristã, mas fala de todas as religiões. Lá no capítulo 23, no ponto 4, eu não lembro se eu coloquei na tela aqui, mas se não tiver, daqui a pouco eu leio. Então existe essa obrigatoriedade de não interferir nas questões de culto, mas permitir, promover e defender o livre exercício da religião. O ponto 4, lá do capítulo 23 da Confissão de Fé, diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por amor de consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência que não que não está isentam os eclesiásticos. Então aqui está falando mais do próximo ponto nosso. Faltou um capítulo aqui. Então, qual que é a relação do Estado com a igreja? Preservação da justiça e da liberdade. E qual é a relação da igreja com o Estado? Orar pelo Estado, no sentido de ser um suporte espiritual para o Estado, clamar pelas autoridades. Nós vamos ler um texto que fala sobre a importância disso. E a igreja tem a obrigação de ser submissa ao Estado, de naquilo que não fere a palavra de Deus, a igreja obedecer, a igreja prestar obediência ao Estado. Então é isso que recai sobre a igreja. Essa é a obrigação da igreja, de funcionar, não de interferir no Estado, mas funcionar como consciência do Estado.
Alguns textos, eu separei alguns textos aqui que vão falar sobre essa relação da igreja com o Estado. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 vai dizer assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, está dizendo que a oração pelas autoridades é devida para que nós mesmos tenhamos uma vida mansa e tranquila, uma vida bem governada. Isso, então, depende de nós orarmos pela autoridade. Então, Paulo também vai dizer na carta a Tito assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, Paulo vai exortar a Tito que ensinasse à igreja que todos deveriam ser cordiais, obedientes e servos das autoridades. E aqui Paulo não está falando de nenhuma situação em que a autoridade mandava desobedecer a Deus. Lá em Mateus 22, 21, eles questionaram a Jesus, né? Nós devemos pagar tributo a César. Eles estavam tentando a Jesus, né? Ver se Jesus ia mandar a desobediência civil. Aí Jesus perguntou: de quem que é esse desenho, essa inscrição que está na moeda? Aí eles falaram assim, responderam, de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. É interessante porque na moeda estaria escrito alguma coisa parecida assim, que César é o Senhor, algum termo assim. Mas Jesus vai dizer que a adoração não é devida a César, mas o dinheiro, o imposto. Mas a adoração é devida ao Senhor, ou seja, o imposto que é dado deve ser dado, mas o serviço ao Senhor que é devido também deve ser dado. A Isabel está perguntando se o Estado pode obrigar a igreja a celebrar algum casamento que não é bíblico. Isabel, vou chegar daqui a pouquinho na sua pergunta, tá bom? Eu coloquei aqui essa observação que daqui a pouco nós vamos contemplar a sua pergunta aí. Outro texto, 2 Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Ou seja, na nossa relação com a autoridade, com os demais homens, nós devemos ser brandos com todos, não contenciosos, mas pacientes e dispostos. Então, quais são os problemas atuais nessa relação da espada, que é o Estado, com as chaves do reino, que é a igreja? Quais são os problemas que nós mais vimos, mais temos percebido ou vivenciado nessa relação? O primeiro grande problema, irmãos, é a interferência do Estado na igreja. E nós temos duas interferências, dois tipos, muito sérios. A primeira interferência é uma interferência explícita. E a segunda interferência é uma interferência velada. Então, olha só, existem coisas que o Estado não pode mandar na igreja, mas ele tenta. Então, eu coloquei até, como a Isabel perguntou aqui, né, se o Estado pode obrigar, já houve no Brasil algumas situações. Por exemplo, houve, se eu não me engano, em Goiás ou em Brasília, não me fale aqui o lugar, houve um pastor que não realizou um casamento lá. Uma mulher com um rapaz, eu não me lembro o motivo dele não ter realizado o casamento. Eu não sei se eles haviam sido excluídos da membresia, eu não lembro. Enfim, ele falou que não ia realizar o casamento. Um juiz mandou que os portões da igreja fossem arrombados e que a igreja realizasse o casamento sob pena de prisão. Olha que absurdo. Então, Isabel, respondendo a sua pergunta, o Estado não tem esse direito. Nós temos, na Constituição diz que nós temos liberdade de consciência. Então, o Estado não pode me obrigar a fazer alguma coisa que é contra a minha consciência. Se eu achar, tem religiões que pensam assim, eu não, mas vamos supor que eu ache que transfusão de sangue é errado, eu não posso fazer, a minha religião não permite. Um médico não pode me obrigar a fazer transfusão de sangue. Existem religiões que dizem que pegar em armas é errado, então eles podem, por lei, serem dispensados do serviço do exército.
porque é dever de consciência. Então, eu, enquanto pastor, a lei me dá o direito de falar: eu não realizo casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não realizo casamento de pessoas que uma é da religião e outra não. Eu não realizo casamento de pessoas de outras religiões. A lei me dá esse direito. Então, eu tenho esse direito. É meu dever de consciência, é a minha liberdade de consciência. Só que muitas vezes o que acontece? O Estado tenta interferir nisso. O Estado tenta obrigar a religião, a igreja, a fazer coisas que não estão na esfera do Estado fazer. Outro caso que aconteceu no Brasil também houve uma igreja em que uma mulher foi excluída, agora me fale se é uma mulher ou um homem, foi excluído do hall de membros da igreja. O motivo indifere. Foi excluído, entrou na justiça e a justiça mandou que a pessoa fosse reintegrada ao hall de membros da igreja. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. O Estado não tem direito de fazer isso. Então, vamos supor que na nossa igreja, não é assim que acontece, mas vamos supor que na nossa igreja, quem não fosse dizimista não pode ser membro. A pessoa vai ser membro, a gente fala: ó, você sabe que aqui na igreja tem que ser dizimista. Sei. Concorda? Concordo. A pessoa não é dizimista, é excluída do hall de membros. Estou falando, isso não acontece. Estou usando uma suposição. A pessoa é excluída do hall de membros, procura a justiça manda: não, você tem que aceitar essa pessoa como membro de novo. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Mas isso tem acontecido e, atenção, vai ser cada vez mais comum isso. Vai ser cada vez mais comum. Então, por exemplo, proibição de publicações. Existem publicações de igrejas que são censuradas. Nós temos, por exemplo, liberdade de opinião. Nós podemos dar a nossa opinião sobre qualquer coisa. Nós temos essa liberdade pela Constituição. Só que existem livros que são publicados e que são censurados porque fala de pecado, porque fala de disciplina física, porque fala de uma série de coisas que a Bíblia diz. Então, existe essa interferência explícita, mas que é errada. E existe a interferência velada, que é uma interferência oculta, uma interferência que o Estado vai tendo sobre a igreja que muitas vezes nem o crente está percebendo. E uma das formas mais fortes é por meio da educação, das ideologias educacionais. Vai moldando a mente, vai moldando o ideário comum, popular, e isso vai interferindo na vida da igreja, mas é uma interferência velada. Mas nós temos um segundo problema, que é a interferência da igreja no Estado, que é igualmente problemático. E como que nós vemos essa interferência da igreja no Estado? Quando as pessoas tentam fazer do Estado uma democracia cristã. A democracia, o país não tem que ser uma democracia cristã. Uma vez eu vi um cantor evangélico falando que se na cidade dele tivesse mais da metade de evangélicos, ele faria uma proposta para mudar o nome do município para Cidade da Adoração e conter na certidão de nascimento que todo mundo que nasce lá é adorador. Olha que absurdo, olha que coisa mais sem nexo, olha que coisa mais estúpida. É envolver a fé, a igreja, a religião numa questão que é totalmente civil e estatal. Então existe também, não é só o governo que tenta interferir, mas a igreja tenta interferir também. Então, leis que tem a bancada evangélica, que a gente acha que a bancada evangélica ajuda, mas muitas vezes ela atrapalha. Por quê? Porque a bancada evangélica, em grande parte, ela está formada por doutrinas, igrejas de doutrinas, que nós não concordamos e que nós não gostaríamos de ser governados por eles. Então, muitas vezes, a bancada evangélica ela é usada no Congresso para favorecer denominações. Isso é errado. Isso está errado. Então, já foram promulgadas leis que perdoavam dívidas de previdência de igrejas com a Previdência. Mas está errado. Aí. Se uma empresa não pode ter sua dívida perdoada com a Previdência, uma igreja que sonegou também não pode. Então, essa interferência da igreja no Estado também está errada. Nós vamos ter um presidente evangélico no futuro, porque o presidente evangélico vai ler o salmo tal na abertura, porque vai ter os 10 mandamentos no STF. Isso é uma mistura de questões. Isso é uma mistura de coisas que não devem ser feitas. A igreja, enquanto cidadão cristão, deve estar atento às leis, deve votar, deve entrar na vida pública como cidadão e levar para esse serviço a sua fé cristã.
mas a igreja institucional, ela não tem esse papel de se envolver com política, de abraçar um partido político, de defender determinada ideologia enquanto instituição. Isso é uma interferência indevida. Isso é uma interferência que não deve existir. Bancada evangélica, o Israel está falando que é uma vergonha. E é mesmo. Bancada evangélica é uma vergonha. Tem deputados que não são evangélicos e que fazem um serviço prestam um serviço muito melhor à nação do que os deputados da bancada evangélica. Então, esse negócio de tornar o Brasil evangélico, tornar o Brasil uma sociedade democrata cristã protestante, isso é ilusão, isso não funciona, isso não vai acontecer e isso é um desvio de finalidade. Então, como que nós podemos concluir? Nós já vimos que existe a força legal, igreja e Estado, os dois têm a sua autoridade, e nós vimos que são devidas obediências, né, a cada uma dessas esferas, e que esse último ponto que nós vimos, que nós temos aí a espada e a chave, né? A igreja que tem o seu determinado autoridade, poder, e o Estado que tem o seu. Então, conclusão. Os poderes são autorizados por Deus, são dignos de honra, tanto a igreja quanto o Estado. Os dois são ordenados por Deus. Os dois são dignos de respeito, de honra, de obediência, mas nenhum dos dois estão livres de erros. Por isso que a nossa obediência deve ser última a Deus. Por isso que o nosso temor último deve ser a Deus, porque ambos os lados estão passíveis de erro. Então, irmãos, hoje nós começamos esse nosso estudo. Hoje nós apenas demos início a esse estudo, né, sobre a relação aí do Estado com a Igreja, e nós vamos prosseguir na próxima semana. Mas esse estudo, gostaria de falar com os irmãos, que nós vamos ter uma novidade. Na próxima semana nós vamos ter a participação do Alexandre Augusto. Ele é seminarista da Igreja de São João del Rei e vai estar nos trazendo a segunda parte do estudo. E por quê? Porque o tema de pesquisa dele na monografia é o magistrado civil. Então ele vai contribuir conosco nessa série de sermões, vai revezar comigo aí nos estudos e vai ter um grande aproveitamento. Nós teremos um grande aproveitamento disso. Irmãos, nós já estamos caminhando para o final, então se algum irmão tiver aí alguma pergunta, alguém quiser fazer mais alguma observação, mais algum comentário, vai ter oportunidade agora, antes de nós caminharmos para o nosso encerramento. Eu estou olhando aqui os comentários, então se alguém mais quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tem a oportunidade agora, antes de nós irmos para o encerramento. Lembrando que na próxima quinta-feira nós daremos então continuidade ao nosso estudo, ao segundo estudo, né, da série sobre a relação, né, qual é a relação entre igreja e Estado. Então eu vou guardar só uns minutinhos, se alguém tiver mais algum comentário para fazer, alguma pergunta a fazer, nós vai ter oportunidade antes de nós orarmos e encerrarmos e orarmos pelo nosso país. Deixa eu fazer uma observação aqui. Quando eu falo de obediência que é devida, essa semana eu coloquei uma postagem no Facebook em que expressando meu sentimento a respeito dessa como é que fala? Quarentena, né, da impossibilidade de abrir a igreja, e eu coloquei lá sobre até onde que eu vou conseguir prestar essa obediência civil. E o que eu estou fazendo ali, ainda que alguns tenham entendido que eu estava promovendo a desobediência civil, não é isso. O que eu tento promover ali é um entendimento de até onde vai o poder do governo de manter a igreja fechada. A questão é essa. Não é de promover a desobediência, mas é de nos levar a pensar até quando, até onde o governo tem poder para dizer a igreja tem que ficar fechada. Por quê? Porque nós precisamos ser responsáveis. O governo poderia muito bem falar assim, não, a igreja vai ser responsável, ela tem que tomar os devidos cuidados, pode funcionar, mas ela vai ser responsável por aquilo que ela fizer. Isso é liberdade. Então a questão da minha postagem não é pregar a desobediência civil, obviamente que não,
mas é discutir e é pensar até onde o governo está sendo correto, até onde o governo tem poder para dizer que nós vamos ficar 2, 3, 4 meses com a igreja fechada. No meu entendimento, isso fere a Constituição, isso fere a nossa liberdade. Mas isso é assunto para outro tema. Semana que vem o Augusto nos esclarece melhor aí. Irmão, se não tem então nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós vamos orar então, encerrar assim o nosso estudo. Nós vamos orar, depois eu quero dar só alguns avisos e estará assim encerrado o nosso estudo. Então feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade, o privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e entender que a Tua Palavra não diz respeito somente à nossa vida religiosa, mas a tudo aquilo que nós somos. E nós desejamos, em tudo aquilo que somos, sermos para a glória do Senhor e vivermos para a glória do Senhor. Nos ajude a sermos obedientes à Tua Palavra. Nos ajude a sermos respeitosos, honrarmos as autoridades, mas termos a obediência ao Senhor e a honra ao Senhor em mais alta conta na nossa mente e no nosso coração. Abençoe cada um dos nossos irmãos que acompanharam o estudo, que o Senhor esteja, Pai, preservando cada um no caminho do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está assim então encerrado o nosso estudo. Obrigado aí para quem esteve nos acompanhando.